Fala minha rapaziada, beleza? Quinzada aqui. Hoje a gente vai fazer um pré-jogo de Fluminense Al Hilal, quartas de final do Mundial de Clubes. Esse provavelmente é o primeiro vídeo aqui do canal. Eu tô fazendo um teste aqui pra ver como é que fica a qualidade de áudio. Mas bom, se você gostar desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Esse aqui é um projeto que eu tô tentando fazer, né, voltado pra fazer conteúdo do nosso Fluminense. Então se você gostar, por favor, deixa um like pra apoiar o projeto, que é um projeto que tá só começando, beleza? Bom, a gente vai enfrentar o Al Hilal. O Al Hilal eliminou o Manchester City. Eu acho que se a gente faz uma prévia, todo mundo iria dizer que a gente iria pegar o Manchester City caso a gente passasse da Inter de Milão. E muitos antes, né, muitos rivais poderiam dizer que a gente nem passaria da Inter de Milão, e o confronto das quartas de final desse chaveamento seria Inter de Milão de um lado e Manchester City do outro. Acabou que não foi nenhum dos dois. O Fluminense fez uma ótima partida, ganhou de 2-0. Não é novidade para ninguém que o Fluminense está surpreendendo nesse Mundial, até os seus próprios torcedores. Então, assim, né, eu sempre fico naquele meio termo entre ser o cara muito otimista e pessimista. Eu achei que o nosso teto seria ali as oitavas, quando começasse a vir europeu, mas a gente tá vendo que o Fluminense está demonstrando muita vontade. Os jogadores que às vezes podem não ter tanta qualidade técnica, eles estão se superando na base da vontade, da raça, jogando com muita vontade. E aí a gente acabou passando da Inter de Milão com uma excelente partida do ponto de vista defensivo. A gente se defendeu muito bem. Quando a gente conseguiu criar oportunidades, a gente foi letal. Mas esse jogo do Al Hilal vai ter características completamente diferentes do que a gente já está acostumado. Porque contra o Borussia, a gente atacou bastante, eles atacaram um pouco, a gente foi melhor como um todo atacando. Contra a Inter de Milão, a gente soube se defender, e quando a gente teve nossas oportunidades, a gente foi letal. Fábio fez uma grande partida, a bola batendo ali no travessão, na trave. Em alguns momentos do jogo a gente tem que contar com a sorte também. É um campeonato muito difícil, que vale, no contexto geral, o resultado final, e foi o que a gente conseguiu. Mas para esse jogo contra o Al Hilal, me deixa com uma pulga atrás da orelha, porque para quem assistiu o jogo, o Al Hilal, como o City jogava pressionando muito o Al Hilal no campo dele, o Al Hilal na verdade estava confortável, porque o Inzaghi, que é o técnico, que era o técnico da Inter de Milão, acabou fazendo uma formação de 5-4-1, onde o time tinha um ataque muito rápido com Marcos Leonardo e com Malcom, e as transições do Al Hilal foram muito fortes, e foi da onde saíram a maioria dos gols. O Fluminense, quando jogou contra a Inter, também conseguiu ser bem sucedido nas transições. O primeiro gol sai de um contra-ataque, o segundo gol sai de uma bola ali meio que de rebatida, e o Hércules sai sozinho na cara do gol. O que me faz pensar que o Fluminense tem um técnico como o Renato Gaúcho, que gosta de ter a posse de bola, mas quando pegou times mais fortes, soube também adaptar o esquema para se defender e sair no contra-ataque. O Al Hilal talvez tenha ali algumas características de jogo propositivo, mas também tem um sistema muito adaptável. Então fica difícil da gente prever como é que vai ser, se o Al Hilal vai deixar o Fluminense com a bola e jogar no contra-ataque, ou o Fluminense vai dar a bola para o Al Hilal, vai ficar se defendendo e vai jogar no contra-ataque. Eu acho que o jogo todo vai girar em torno desse quebra-cabeça, e eu espero que o Fluminense, claro, ache as melhores soluções, que o Renato e que todo o time esteja numa condição inspirada para a gente sair com um bom resultado. Eu separei aqui pra gente um videozinho do GE. Globo, que é o Marcelo Neves, que é o setorista do Fluminense, falando basicamente como que ele espera que vai ser esse jogo. E a gente vai fazer um react aqui agora sobre o que ele falou. O GE, a galera lá do Jornada KTO 1902, são basicamente o que eu tenho consumido muito de Fluminense no YouTube recentemente, e eu acho bacana trazer o conteúdo de outros lugares aqui pra gente ter um contexto de forma geral da galera que tá lá em loco cobrindo o Fluminense presencialmente. Então, vamos pro vídeo. Eu sou o Marcelo Neves, setorista do Fluminense no GE. Globo. Estou aqui em Orlando, você pode ver, no campo onde Fluminense e Al Hilal vão se enfrentar nessa sexta-feira. A primeira pausa é que atrás dele tá chovendo, né? A gente tinha falado durante a semana, a gente tem visto durante a semana a galera falando que pelo horário do jogo, Orlando, o verão na América do Norte, provavelmente vai fazer muito calor na hora do jogo, mas aí tá chovendo, né? Que é bem curioso. A vaga
na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. E você vai ver que o cenário aqui não está muito agradável, não está muito bonito, porque chove. Caraca, ele acabou falando exatamente do que eu tava falando. O Fluminense e Al Hilal. Há uma previsão do tempo de muito calor nessa sexta-feira. Cara, ele falou exatamente do que eu tava falando. Eu não vi esse vídeo antes, tá? Não sabemos de fato como vai ser. Lembrando que em outros jogos do Fluminense, nessa fase de grupos e no mata-mata contra o Inter de Milão, havia uma expectativa de calor muito forte que não se concretizou. Então, não vou nem dizer aqui para vocês que vai ter muito calor nessa quarta de final, porque como a gente está vendo aqui no céu, o tempo está mudando e pode ser mais um jogo de chuva que o Fluminense vai enfrentar. Só que além da chuva, além da possibilidade de não ter calor, o Fluminense vai enfrentar um time bilionário. E não é da boca para fora. O orçamento do Al Hilal nas últimas 2 temporadas foi de 3 bilhões em contratações. O levantamento feito... É muita diferença, né, galera? É muita diferença. Que a gente já tava reclamando aqui, achando que o Fluminense estava gastando demais com 100, 120 milhões de reais em contratações, que, a gente pode fazer as nossas críticas às contratações, mas a gente estava achando um gasto muito exagerado. E, de fato, para a realidade do Fluminense é. Mas olha o custo do Al Hilal, cara. 3 bilhões. É muito dinheiro, cara. É uma coisa completamente fora da nossa realidade. O Globo mostra que é o time não europeu que mais arrecada e mais gasta em contratações nessa Copa do Mundo de Clubes, enquanto o Fluminense é o time que menos gasta entre os 8 classificados para essa quarta de final. Então é um time bilionário, com um time de orçamento muito reduzido, que está fazendo muito além da expectativa nessa Copa do Mundo de Clubes. Impossível? Não. E aí eu vou falar sobre o técnico Renato Gaúcho. Acho que ele vai falar, provavelmente, é o discurso que o Renato tem reforçado muito sobre a questão de que o orçamento fica totalmente pro lado de fora, sabe? E isso tem sido verdade nesse Mundial. O Fluminense, com orçamento mais baixo, com investimento mais baixo, os jogadores têm se superado, têm jogado com muita entrega, têm jogado com muita vontade. E a verdade é que se os europeus não estavam muito interessados ou não pareciam estar, isso não desmerece em nada. Eles têm um time com mais valor, com jogadores mais caros, eles tinham a obrigação de serem protagonistas. Se não conseguiram, sorte do nosso Flusão e azar deles. Renato, que aqui nesse estádio acabou de dar uma coletiva de imprensa falando que o Fluminense é o patinho feio por questões orçamentárias, só que não vai entrar no jogo para se defender exclusivamente. Alertou sobre os contra-ataques do time do Al Hilal, muito explorado contra o Manchester City, aquela vitória emblemática por 4-3. Muitos dos gols foram em contra-ataques e essa é uma preocupação do técnico Renato Gaúcho. Só que assim como a Inter de Milão, ele faz a ressalva. O Fluminense não vai entrar em campo só para se defender. Vai também atacar, porque quer a classificação, quer derrubar mais um adversário que o tratou como um azarão. Se a Inter de Milão era a grande favorita, agora o Al Hilal também é favorito. O Fluminense quer mais uma vez contrariar as estatísticas para conseguir a classificação. Cara, eu acho que tem muito disso, né? A gente precisa pensar por vários aspectos, por vários lados. O lado financeiro, se o Fluminense chega numa semifinal de Mundial de Clubes, ia ser espetacular do ponto de vista de orçamento. Acredito que as pessoas que previram o orçamento do Fluminense não consideraram em nenhum momento que o time chegaria até a semifinal da competição, e a gente está com chances reais de poder chegar, o que representaria, além dos 220 milhões que o Fluminense já faturou, mais 115 milhões, né? É 21 milhões de dólares por aí, então daria uns 115 milhões de reais, é muita grana, a gente sabe o quanto isso faz diferença no nosso orçamento. E cara, sobre a questão do Al Hilal ser um time que não tem exatamente ali uma tradição, o futebol árabe para levar jogadores de muita importância para lá, acaba tendo que gastar muito dinheiro, porque se for pro cara ganhar a mesma coisa lá do que ele ganha na Europa, ele iria provavelmente preferir ficar na Europa. Eles têm um time muito bom, que eu não colocaria no mesmo páreo de um time de primeiro escalão, tipo um Real Madrid, um Bayern da vida, mas é um time muito bom, e como ele destacou, a gente tem que estar muito esperto na questão dos contra-ataques. Foi assim que o Al Hilal conseguiu jogar bem contra o Real Madrid, foi assim que o Al Hilal conseguiu vencer de maneira surpreendente o City, e o Fluminense tem sido, principalmente do ponto de vista defensivo, muito capitaneado pelo Thiago Silva, muito bem, tem se dado muito bem defensivamente. Então eu acho que é um ponto que o Renato tem que ter reforçado com os jogadores, é isso, saber se defender bem, e mais uma vez, quando criar as oportunidades, ser letal. Bora ver o final do vídeo aqui. Sobre time, ainda não temos uma definição. Renato Gaúcho falou que não quer dar esses contra-ataques para o Al Hilal, então indica um time mais defensivo. Só que ele vai com 3 zagueiros? Vai com 3 volantes? Essa é a grande dúvida, a gente apurando entrar no site do GE. Globo. Fluminense que
tenta mais um feito histórico. Derrubar a Inter de Milão já foi um feito histórico. Para isso, conta com o Germancano. 200 jogos no Fluminense, agora vai para 201. Foi o autor de um dos gols da classificação contra o Inter de Milão. Ele deu uma entrevista para o GE, para a TV Globo e para o Jornal Nacional, falando sobre a emoção que sentiu ao marcar um dos gols da vitória. Porque para ele sequer imaginava estar na Copa do Mundo de Clubes. Lembrando, o Cano, faltando 2 meses para a competição, teve uma lesão grau 2 no joelho. E ele mesmo admitiu que temeu por não estar na competição. Agora, ele não é só titular, como faz gol, é decisivo, desbancou um gigante italiano e agora quer repetir a dose contra um gigante da Arábia Saudita. Fluminense Al Hilal, 4 da tarde no Brasil, 3 da tarde aqui nos Estados Unidos, em Orlando, valendo vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Um abraço. E aí, pra destacar, acho que esse ponto final que ele falou do Germancano, né, cara, o nosso ídolo é impressionante, né? Não só o Germancano, por toda a sua capacidade de, mesmo no momento em que a galera tava com uma certa dúvida ali, se ele iria conseguir entregar ou não, porque a gente iria precisar, que ele vai lá e consegue entregar mais uma vez um gol importantíssimo no começo do jogo. Destacar também a importância do nosso departamento médico, com a galera lá, o filé, né, na fisioterapia. Cara, esses caras têm feito um trabalho incrível, sabe? O Bernal, que se machucou contra o Atlético Mineiro, que provavelmente todo mundo tava contando que ficaria fora do Mundial, vai estar presente. Não só vai estar presente, ele esteve presente, como jogou muita bola. Acabei me confundindo aqui. O Otávio, beleza, não foi pro Mundial, mas já saiu imagens essa semana do Otávio treinando no CT, dando caminhada, fazendo corrida. E o Otávio, há 3 meses atrás, a gente tava falando sobre um rompimento de tendão de Aquiles, cara. Rompimento de tendão de Aquiles, eu não sei se vocês são fã de NBA ou alguma coisa do tipo, mas geralmente isso é uma lesão assim, tem sido infelizmente uma lesão até comum, né? O Tyrese Haliburton do Indiana Pacers na final da NBA sofreu uma lesão de rompimento de tendão de Aquiles e a galera projeta a recuperação de 1 ano a 1 ano e meio, e o Otávio, que claro, são de graus diferentes, ele já tá treinando no CT, e o Germancano, né, cara, que vem aí e destrói. Então eu acho que é isso. Eu acho que o Fluminense tem que entrar muito atento, entender a importância do jogo, entender que é possível dar tudo de si para que a gente consiga essa vaga na semifinal. E aí, meu amigo, chegou na semifinal, 2 jogos. A Copa do Mundo é muito questão de momento. É muito questão de você estar bem no momento que precisa estar bem. É um tiro curto, são apenas 7 jogos e a gente passando amanhã, iriam faltar apenas 2. A semifinal e a final. Eu acredito no Fluminense, eu acredito que o time tem capacidade de se jogar com o mesmo empenho, jogar com a mesma raça, de bater de frente com qualquer time que ainda está vivo na competição. Mas e aí, o que você acha? Você acha que a gente consegue passar? Onde a gente pode chegar ainda nessa Copa do Mundo? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e tudo mais. Esse é um projeto que eu tô tentando iniciar aqui, tentando fazer de uma maneira bacana. Espero que vocês gostem. E é isso, rapaziada. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!